Paz do Senhor, meus irmãos. Esse aqui é o segundo vídeo da nossa série de escatologia. Agora trataremos de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 ao 18. Certo? O texto grego está na lousa e nós vamos primeiramente ler em grego e analisar. Tutu garchimin legomen en logo, Kyrio, hot remeis hoi zontes hoi perileipomenoi, eisten parosian tu Kyrio, ume fitassomen, tus coemetentas, hot autos ho Kyrios en keleusmati en phone, arrangelo kai en salping, teu katabessetai apo uranu, kai hoi necroi en Christo anastesontai, proton epeita remeis horizontes hoi perileipomenoi, Hamas sin autois arpagisometa en nefelas, eis apantesin tu Kyrio eis aera, kai hutos pantote sin Kyrio esometa hoste paracaleite alelos entois logos tutois. Bem, a fonética acaba, quando você pega várias palavras iguais, acaba juntando tudo e a fonética acaba não saindo muito bem. Mas, amém. Vamos lá. Agora a gente vai tratar aqui da gramática, amém, irmãos? Vamos lá. Esse aqui é um pronome demonstrativo, isto, ele está no neutro, tuto, gar, rimin. Aqui a gente não vai trabalhar, irmãos, a aula de grego, a gente vai trabalhar aqui a escatologia, tá? Isso aqui dava para mim falar muita coisa. Por exemplo, essa palavra aqui, ela sempre vem na frente. Então, por isso que a tradução vai ficar um pouco incoerente se eu fosse traduzir literal. Isso, pois, a vós dizemos. Não faz muito sentido. Então, pois isso dizemos a vocês. Você vai organizar. A gente não vai trabalhar essa questão. A gente vai dizer a gramática. Então, isso, pois a vós dizemos. Aqui a gente tem uma preposição en. Essa preposição ela pode ter três usos. O uso que ela está tendo aqui é o uso instrumental, por meio da palavra do Senhor. Hot remeis, horizontes, que nós, isso aqui é muito importante, esse que aqui, certo? Esse que aqui ele vai fazer uma função muito importante na frase. Nós, aqui, olha, essa palavra, não sei se dá para os irmãos verem aqui, ela e a classificação morfológica enorme dela, porque ela tem uma classificação enorme, tá? Zontes, ele é um particípio presente masculino plural nominativo da voz ativa. Ela é uma classificação enorme. Vamos lá. Justamente por isso. E essa palavra tem uma função muito importante na frase, porque por ser um particípio presente, ela tem a ideia de estar, de uma ideia contínua. Então, os que estão vivendo, eles continuam vivos, essa é a ideia. Aí a ideia seguinte desse ROI aqui é a classificação deles. Ah tá, os viventes, mas que viventes são esses? Essa palavra aqui que é um particípio, ela vai classificar quem são esses viventes. Perileipomenoi. É interessante porque aqui a gente entra numa questão. Essa terminação, men, ela é a terminação da voz média e da voz passiva. Então aqui a gente tem um problema. A gente tem que reconhecer se está na média ou na passiva. Está na passiva. Por quê? Porque essa palavra é os que sobreviverem. Então, ou os que os que sobrevivermos. Qual que seria interessante? As pessoas não sobrevivem pela sua própria habilidade. É Deus que vai preservar elas. Então é por isso que não está na voz média, está na voz passiva. É Deus que vai preservar. Então é os que sobreviverem, porque Deus permitiu. Então a voz passiva, tá? Eles estão recebendo a ação de sobreviver e não causando ela. Esse é o motivo pelo qual não está na voz média, mas na passiva. Roi perileipomenoi, eisten parocianto Kyrio. Então eu tenho assim, os que sobrevivermos. Detalhe, isso aqui está no plural, tá? E a ideia de que Paulo, que escreveu isso, também seria participante. Então a gente já vai tratar com isso. Isso aqui é um acusativo, é uma preposição que vai dar a ideia de um acusativo na frente, por isso que você tem aqui um acusativo.
para a vinda do Senhor. Então ele está dizendo, os que ficarem vivos, que sobreviverem para a vinda do Senhor. Aqueles que estão... Aqui ele está tratando dentro da tribulação, irmãos. Aqui é interessante que ele está falando, aqueles que ficarem vivos, que sobreviverem durante o período da tribulação e que contemplaram a vinda de Jesus. É isso que ele está dizendo. Aqui a gente tem uma unidade. O que é isso aqui? O mé são duas formas de negação. Quando eu tenho elas juntas, eu tenho uma negação dupla. Então é de forma alguma, de maneira nenhuma, em hipótese alguma. O mef, tassomen. Muito interessante isso aqui. Isso aqui é um subjuntivo por conta da vogal alongada. E isso aqui está no plural. Esse aqui é o nós. De maneira nenhuma precederemos. Então isso aqui é a ideia de uma possibilidade. Essa possibilidade não existe por conta da negação. Aqui é importante. Outro particípio, para quem não sabe, o particípio, ele tem por característica isso aqui, essas duas letrinhas aqui. Ele é um particípio aoristo e ele é um particípio passivo. Então, ou seja, é a ideia de sofrer. Os que dormiram, eles sofreram a ação de dormir. Particípio passivo. Aí ele vai, aqui, esse pronome pessoal, ele está sendo usado como um pronome reflexivo. Porque o Senhor mesmo, ou o mesmo Senhor, a ideia de que o mesmo Senhor que vai cuidar aqui, vai voltar, o mesmo Senhor que vai proteger os seus servos na hora da tribulação, e o mesmo Senhor que vai voltar, esse mesmo Senhor, a ideia do reflexivo aqui, aí aqui, essa palavra aqui, ela está fazendo uma função um pouco complicada na frase, de instrumental. Por meio do comando, ou do chamado, da voz, certo? Do arcanjo, e pela trombeta de Deus, do soar da trombeta de Deus. O que esse Senhor vai fazer depois de ter dado a voz do arcanjo, certo? Ele vai fazer o seguinte, ele vai descerá do céu então olha que interessante, aqui tem uma ordem. Então é o seguinte, aqueles que ficarem vivos na hora da tribulação, e que passarem por esse período de tribulação, e ficarem vivos para a vinda do Senhor, Jesus vai descer do céu, visivelmente, ele está dizendo, inclusive vai ter até voz do arcanjo, vai ter trombeta, essa salping, é muito interessante essa palavra aqui, muito importante, de Deus, descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Anastesontai proton, muito importante isso aqui, irmãos. Aqui primeiro, isso aqui é ordem. Agora, a segunda palavra importante disso aqui é esse advérbio de tempo. Épita é um advérbio de tempo. O que isso significa? Significa que tem uma ordem. Logo depois, então primeiro acontece o quê? Primeiro, você tem as pessoas ficando vivas até o final da tribulação. Depois disso, você tem a volta de Cristo, caracterizada por som de trombetas, por voz de arcanjo, certo? Depois você tem a característica do seguinte, lembra que Paulo está tratando de uma possibilidade, certo? Então ele está negando uma possibilidade. Então a gente vai tratar dessa parte. Então ele vai falar o seguinte, Jesus vai descer do céu e os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, e ele vai falar depois de que os mortos ressuscitarem, os mortos que morrerem dentro da tribulação, é isso que ele está dizendo. Porque aqui ele está falando de vivos, ele está tratando... Irmãos, vamos prestar atenção que Paulo está dizendo dentro de um contexto de tribulação. Esse texto fala da tribulação, os que sobreviverem para a vinda de Cristo e os que morrerem. Então ele está falando na tribulação. É o que ele vai falar aqui. Depois, primeiro, olha aqui, primeiro, ressuscitarão primeiro. Quem? Os mortos. Quem morreu durante a tribulação vai ressuscitar primeiro. Depois, nós, olha esse pronome, nós, Paulo, se colocando no meio. Os viventes, para quem diz aí que Paulo não cria que o arrebatamento, que a volta de Cristo ia acontecer na sua vinda, nós
os viventes. Os que sobrevivermos, tá certo? Então, Paulo está dizendo o seguinte, ele está dizendo, ele se coloca no meio. Paulo tinha a expectativa e acreditava que ele passaria pela tribulação e de que ele sobreviveria para ver a vinda de Jesus. Irmãos, não dá para escapar disso aqui. Ele está dizendo, nós, os que sobrevivemos, ou melhor dizendo, os viventes, os que sobrevivemos. Dá a ideia, como ele coloca esse pronome pessoal aqui, nós, dá a ideia de que ele cria, de que ele passaria pela tribulação e ficaria até o fim. Essa é a ideia. E principalmente porque ele fala, os que sobrevivemos, como se ele fosse uma das pessoas que sobrevivessem, queriam sobreviver. Agora vamos mais para lá, para tentar pegar, tá dando... deixa eu ir pro outro lado, pra gente tentar aqui. Vamos lá. Deixa eu ver, tá saindo tudo? Tá saindo. Ó. Agora a gente vai, os que sobrevivemos, tá sem tinta? Vamos lá, os que sobrevivemos. Então, é muito importante, irmãos, essa questão, por quê? Porque quando você olha, você vê que aqui ele está falando os que sobrevivemos, dando a ideia de que ele também iria sobreviver, entende? Essa é a questão. Então, não existe essa história de que nós não iremos passar pela tribulação. A próxima palavra, que é essa aqui, Ramá, sim, autois, rapagessômeta. Essa aqui também é importante, viu? Essa terminação aqui. A gente vai tratar sobre isso, certo? Essa palavra aqui, ao mesmo tempo, junto, porque a ideia aqui é o seguinte, ao mesmo tempo com eles, junto deles, uma unidade. Aqui eu tenho o seguinte, eu tenho a raiz de arrebatar, eu tenho o sigma que vai me mostrar que está no futuro, e eu tenho a ação de uma voz média ou passiva, porque ômeta, ele pode ser um ou outro. É claro que a gente não arrebata nós mesmos, então está na voz passiva, nós seremos arrebatados, é obviamente que isso aqui está na passiva. Então, ao mesmo tempo com eles, seremos arrebatados nas nuvens. Isso aqui está fazendo função de locativo. Nas nuvens, enfelais, eis apantecim, certo? Para, muito importante, essa preposição aqui. Aqui tem uma questão, certo? Essa palavra aqui, ela não é um verbo. Então, não é para encontrar, é para o encontro. Principalmente porque está no acusativo. Não está saindo com tinta? Tá saindo sem tinta. Mas enfim, é para o encontro, porque está no acusativo, do Senhor nos ares. Isso aqui é uma palavra aqui, plural. E depois eu tenho uma pausa. Aí ele vai completar. E, dessa forma, sempre, em todos os tempos, porque aqui é uma unidade. Eu tenho a palavra todo e eu tenho sempre. Em todos os lugares. Com o Senhor estaremos. Certo? Com o Senhor estaremos. A ideia de que nós estaremos com o Senhor. Aí ele vai falar. Aí aqui ele vai fazer o seguinte. O que ele vai fazer com essa palavra aqui? Ele vai fazer o seguinte. Dessa forma, se consolem uns aos outros. Através dessas palavras. É isso que ele vai dizer. Então, se consolem. Por que ele fala se consolem? Até porque isso aqui pode significar também encorajem. Porque, irmãos, nós passaremos pela tribulação. E Paulo está falando o seguinte, mas vocês não precisam ficar preocupados. Se consolem com essas palavras, que no final, o que vai acontecer?
nós seremos arrebatados. Mas tem um detalhe que eu ainda não tratei do subjuntivo de fitassomen, que nós vamos voltar para lá, na outra parte lá, e a gente vai tratar do subjuntivo de... Está aqui. O subjuntivo, ele dá a ideia de uma possibilidade. Então a gente vai tratar aqui. Então vamos lá. Essa primeira parte, tá? Até aqui, olha. É porque, deixa eu pegar outra cor. Essa aqui não está saindo direito. Vamos lá. Vou pegar aqui o verde. Vamos lá. Daqui, eu espero que os irmãos estejam vendo. Vamos lá. Daqui até aqui. A gente vai tratar agora. Então, vamos lá. Isso, pois, a vós dizemos pela palavra do Senhor. Então, isso aqui é a palavra do Senhor. Tá? Palavra do Senhor. Que aqui ele vai iniciar uma oração. Tá? Uma oração subordinativa. Porque aqui eu tenho uma ideia de condição. Que nós, olha aqui o pronome de Paulo se colocando no meio das pessoas, os vivos. Paulo dizendo que ele seria um dos viventes. Aí esse ROI está fazendo função de classificação. Quem são esses vivos? Aqueles que sobreviverem. Entendeu? A ideia. Então Paulo está dizendo o seguinte: eu acredito que eu passarei pela tribulação e irei sobreviver a ela. E ele vai falar, para a vinda do Senhor. Aí ele vai falar, aqueles que ficarem vivos até o fim, para verem a vinda de Jesus, Apocalipse 1:7, todo olho verá. Aqui que começa o subjuntivo. Uma negação e uma possibilidade. Então ele está dizendo, de maneira nenhuma essa possibilidade vai acontecer. De maneira nenhuma precederemos. Olha isso aqui, o plural. Paulo colocando ele no meio. Os que dormiram. Então aí ele vai falar. Aí ok. Então ele fala assim. A gente não terá preeminência. Não terá uma posição melhor do que aqueles que morreram durante a tribulação. A gente ficará vivos. Mas Deus não é injusto. Ele também honrará aqueles que morreram em Cristo. Então o que ele vai falar aqui? Ele vai pegar aqui que Jesus ele vai descer do céu, catabecetai apouranu, ele vai descer do céu e os mortos em Cristo. Você vê que ele não se coloca no meio, ele não fala nós os mortos, não, ele fala os mortos, aqueles que morreram em Cristo, tá certo? Ou seja, eles morreram por Cristo. Isso aqui pode ser função também instrumental. Ao invés de locativo, isso aqui pode ser instrumental. Os mortos por Cristo, tá? Aqueles que morreram por amor a Jesus. Ressuscitarão, anastesontai, plural, primeiro. Então, eles vão ressuscitar o quê? Primeiro. Então, depois, logo depois, nós, os vivos, os que sobrevivemos. Basicamente, Paulo está dizendo o seguinte. Vai acontecer o seguinte. Jesus vai voltar e a primeira coisa que ele vai fazer quando ele voltar, ele vai primeiro ressuscitar os mortos em Cristo, que morreram durante a tribulação. Por isso que ele fala, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, aqueles que morreram durante a tribulação terão preeminência. Eles, o que? Ressuscitarão primeiro, depois nós, olha Paulo se colocando aqui, os vivos, os que sobrevivemos, ou seja, Paulo falando o seguinte, ele vai falar assim, os que morrerem durante a tribulação serão arrebatados, serão ressuscitados, e a gente que ficar até o fim da tribulação para a vinda de Cristo, seremos juntamente com eles, é o que ele vai falar ali na próxima parte, ao mesmo tempo com eles arrebatados das nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Então o que ele vai falar? Ele vai falar que ao mesmo tempo, juntos, primeiro os mortos ressuscitam, depois ocorre o arrebatamento, os dois juntos, os vivos e os mortos que ressuscitaram serão arrebatados juntos ao mesmo tempo para se encontrar com o Senhor nos ares. Esse ares, ele pode ser a era aqui, ele pode ser uma região celestial, tá certo? Basicamente, essa é a ideia de Paulo.
Principalmente porque ele se coloca junto. Então ele se coloca como um participante, um que irá, entendeu? Agora eu vou explicar a questão do particípio disontes e o advérbio de tempo épita. Eu vou explicar essa questão. Deixa eu ver aqui em cima, aqui embaixo. Vamos lá? Vamos pegar aqui. Essa palavra aqui, irmãos. Disontes é um particípio, tá? Eu vou explicar. O particípio, ele tem por característica isso aqui. Certo? Isso aqui é a característica do particípio. Então eu sei que é um particípio porque tem isso aqui. Ele é um particípio da terceira declinação por conta da sua terminação aqui. Aí eu tenho o seguinte, ele é um particípio presente por conta dessa terminação aqui também. Tá certo? Então, um particípio presente tem a ideia de continuidade. Eu tenho a raiz viver, essa raiz aqui é viver. Então, dá a ideia de o seguinte, viver e continuar vivendo. É particípio presente, tá? Agora, eu tenho o seguinte. Essa é a ideia desse particípio aqui. E está no plural, ok? Agora eu tenho essa palavra aqui, esse advérbio de tempo. Peitar. Ele está qualificando essa palavra aqui, olha. Anastesontai. Por quê? Porque um advérbio é um adjetivo de um verbo. Então eu preciso achar o verbo que ele está qualificando. Ele está qualificando. Agora, então, vamos lá. Que verbo que nós temos dentro dessa oração? Anastesontai ou disontes. Ele não pode estar qualificando o disontes, porque ele está falando depois isso aqui vai acontecer. Primeiro acontece isso. Então, como ele é um advérbio de tempo, ele está qualificando isso aqui, olha. Proton epeita. Primeiro, depois nós vamos fazer isso aqui. Ele está agindo com esse aqui. E aí fazendo conexão para esse também. Então, a ideia de Paulo é a seguinte. Nós passaremos pela grande tribulação. Aqueles que morrerem em Cristo vão ressuscitar primeiro. E nós que sobrevivemos até o final, juntamente com a ressurreição dos que morreram, seremos arrebatados e ficaremos com o Senhor para sempre nos ares. Essa é a concepção de Paulo. Isso que ele e todos os apóstolos pregaram. Isso que vai acontecer. Amém? Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.